Oi, eu sou o Rick. Esse vídeo que você vai assistir agora foi gravado em live, então me segue na Twitch porque, né, assistir em live é bem melhor. Me segue nas redes sociais também pra saber quando eu vou estar em live. Agora, bora pro vídeo. Bom, bora ver isso aqui então, né? Choco, a última vida boa de fim do canal Espantalho. Vambora. Sustos é o 12º episódio da terceira temporada de Hora de Aventura, e eu tenho certeza absoluta que tu já viu esse episódio. Nele, alguns poucos cidadãos de O recebem um convite misterioso pra uma festa mais misteriosa ainda. Vi sim. Desse episódio é que durante ele, a gente acaba vendo uma criatura toda verde e gosmenta, que à primeira vista parece só um artifício de medo, mas ela não é. Essa criatura tem toda uma história própria, que só foi explicada lá na 5ª temporada, e a gente vai falar sobre tudo isso nesse acho que eu tô na vídeo. 4ª, se não me engano. Nossa, meu café é horrível, velho. Puta que pariu. É o episódio que eles vão todo mascarado, aí não lembro quem é que morre, aí tipo tem meio que um mistério, se não me engano. Festa misteriosa. Tell me. O episódio começa com o Finn e o Jake seguindo uma rota que foi enviada pros dois. No caso, eles receberam um convite pra uma festa que fica bem distante da civilização. Detalhe que eles não sabem quem vai estar na festa, quem é o remetente do convite e muito menos do que a festa se trata. Mas eles Aceita foram das mesmo máscaras? Chegando lá, Selbit? eles notam Como que tem assim? mais 4 convidados É coisa do além RPG? deles: Bimo, Canelinha, Princesa Jujuba e Princesa Caroço. Quando eles chegam lá, todos têm uma breve conversa sobre o porquê deles estarem lá e quem teria enviado os convites. Só que eles realmente não fazem ideia de quem possa ser. Em certo momento, o Canelinha se levanta e o resto da galera nota um bilhete nas costas dele. Naquele bilhete dizia que quem fez os convites pra todos foi nada mais nada menos que um fantasma. Ali também dizia que assim que o bilhete fosse totalmente lido, algum dos convidados seria possuído por um fantasma, que usaria do corpo do possesso pra matar os demais convidados. A carta termina dizendo que se alguém tentar fugir, essa pessoa seria morta, o que logo de cara se prova verdade. O Canelinha tenta fugir da casa, e de uma queda de luz pra outra, ele se torna uma mera ossada. E bom, a partir daqui, esse episódio de Hora de Aventura se torna uma total experiência de Among Us. Um personagem desconfia do outro, mas a todo momento que essa discussão vem à tona de quem é o impostor, a gente vai estar na perspectiva do Finn das coisas. Mano. Ou seja, o Finn não é o impostor e nem o Canelinha, até porque ele já tá com Deus. No caso, somente a Jujuba, Jake, Bimo e Princesa Caroço. Quando o Canelinha foi morto, as luzes... Suspeito do Bimo, porque ele é o mais perto de ciano que tem. E parece um Among Us, ele. piscaram. Com isso, Jake tem a ideia deles procurarem por velas. Assim, quando eventualmente o fantasma atacasse de novo, eles iriam conseguir ver quem é mesmo com as luzes apagadas. Eles se dividem para procurar por velas. Finn, Jujuba e Caroço ficam juntos, enquanto o Bimo e o Jake foram pro porão. Lá embaixo, eles realmente encontraram um meio de iluminar as coisas, mas quando eles iam voltar, o Bimo acaba sendo pego por um fantasma. E como um exímio covarde, o Jake só foge. De volta ao salão principal da mansão, ele chama todos para contar o que aconteceu. E novamente, aquela mesma discussão volta. Quem é o impostor? Bimo foi pego. Tá com a princesa Jujuba lá de cima e foda-se. Aquela mesma discussão volta. Quem é o impostor? Bimo foi pego, e a única pessoa que tava com ele naquela hora era o Jake, o que fez ele se tornar o principal suspeito. Todos se reúnem na sala de jantar para discutir os possíveis culpados. Depois de muitas acusações, todos concordam que o principal suspeito é a Jujuba, simplesmente porque ela acusou de forma gratuita Caroço. E na hora que eles iam dar o checkmate nela, ela é atacada, se tornando uma mera meleca que derrete na frente dos olhos deles. Com esse acontecimento, o Finn entrega o jogo. Ele cita que isso não era pra acontecer, isso não tava no roteiro, confirmando que sim, isso tudo era uma pegadinha e o alvo era o Jake, mas algo saiu dos trilhos. A Jujuba não era pra ter sido morta. O Finn inclusive cita que os planos originais era pro Canelinha e o Bimo estarem dentro de um armário, e quando ele abre o armário, os dois também estão mortos, coisa que não era pra acontecer. Nessa hora, a Princesa Caroço acaba sendo atacada, e durante o ataque, ela literalmente acaba se tornando parte do quadro que tava atrás dela. Vendo que as coisas saíram totalmente do controle, os dois começam a fugir da assombração pela casa. Durante a fuga, o Finn entra em um quarto, e o Jake acaba sendo pego. Dentro desse quarto, a gente pode assumir que a casa tá viva, uma vez que os móveis tentam literalmente atacar o... É Black Clover, a casa tá em vida. Tem alguém controlando a casa. o Finn, e do meio de uma estante de livros, uma criatura totalmente verde aparece, olhando diretamente pro Finn. Isso aqui tem muito pano pra manga, vocês não viram nada ainda. O Finn foi até um observatório que tinha no topo do castelo, e lá em cima nós temos um Inception. Isso tudo era uma pegadinha dentro da pegadinha. O Jake tinha descoberto os planos do Finn há meses e simplesmente alterou o roteiro. A pegadinha que era pra pegar o Jake se voltou contra o Finn. Nessa hora, ele questiona como algumas coisas foram feitas, como por exemplo, a morte da Jujuba, que simplesmente derreteu.
percebeu era uma boneca de cera que foi trocada sorrateiramente quando ele não tava olhando. Então ele questiona como a casa tava viva e o que era aquela coisa verde gigante que ele viu. E o Jake diz não fazer ideia do que ele tava dizendo. Ele cita que isso era fruto da imaginação dele, até porque ele tava morrendo de medo. Segundo Spoiler ele, de isso Black poderia ter sido Clover. uma projeção que ele teve por conta da agonia que ele tava sentindo. Aquilo não Spoiler do bagulho que aconteceu há anos atrás, mas fazia ok, parte né? da pegadinha. Durante o fim do episódio, o Finn relembra isso e deleta da sua cabeça. Mal sabia ele que isso ainda voltaria pra assombrar ele. Ixi. Desse eu vou me esquecer. E... já foi. Foi sim, foi. Tá, continua falando sobre... Eita, pô. Quinta temporada, episódio 34, o cofre. Nesse episódio, o Finn tem sofrido com o famoso sonambulismo, só que o dele é pior do que o de costume. Isso porque durante o sonambulismo, ele ainda tem pesadelos. Nos pesadelos dele, uma criatura verde tenta pegar ele, e essa criatura é a mesma do episódio que acabamos de falar. Quando o Jake vai ver o que estava acontecendo, ele encontra o Finn se debatendo sozinho na cozinha. E cansado do Finn gritando e destruindo os cômodos, se debatendo, ele toma uma atitude. Ele tenta a todo custo convencer o Finn a encarar e descobrir o que é essa criatura. Isso porque ele tem tido esse pesadelo há dias, mas o Finn não quer de forma alguma. Na primeira vez que ele viu aquela coisa, ele simplesmente resolveu fingir que aquilo não aconteceu. Ele trancou essa memória dentro de um cofre mental e se nega a todo custo visitar essa memória. Se recusa a tentar descobrir o que é essa coisa e se recusa a aceitar o que ele mesmo vê. Com isso, o Jake vai enganar ele. Ele instala no Bimo um novo jogo para eles jogarem. Só que não era um jogo. Aquilo se tratava de um programa que meio que colocaria o Finn num tipo de hipnose, onde ele, querendo ou não, daria um pequeno rolê dentro da sua mente. Nesse rolê, ele vive um dia em cada uma de suas vidas passadas. Em uma, Tem ele vestido foi um de cometa, capetinha. em outra, uma borboleta, É o uma pijama mulher dele, espacial, porra. uma caçadora de recompensas chamada Shoko. É essa vida que vamos nos aprofundar no episódio. Essa caçadora de recompensas é nada mais que uma mercenária que estava prestes a fazer o golpe da vida dela. Ela teria que roubar um amuleto mágico que é capaz de dar vida a coisas inanimadas. Esse serviço é passado para ela por um bom pagamento, mas se ela falhasse, ela morria. O amuleto ficava dentro do que um dia viria a se tornar o Reino Doce. Ele estava sendo guardado pela princesa Jujuba. Sim, ela é bem velha. A Shoko finge ter sido agredida. Caralho, porque assim fosse 827 levada pra dentro anos? do reino e o plano dela funcionar. Lá dentro, ela é muito bem recebida pela própria princesa Jujuba, que se mostra bastante amigável com ela. Mas mesmo sendo bem recebida, a Shoko tem um golpe pra fazer. Ela fica por alguns dias lá dentro e inclusive ganha a confiança da Jujuba. Porra, é essa, dela Denis? mostrar pra Shoko a sua mais nova criação, os Guardiões de Chiclete. Ela mostra e explica que a única coisa que falta para Caralho! eles estarem concluídos era a vida. Vida essa que ela dá através do amuleto, que estava esse tempo todo no pescoço dela. Assim que vivos, a princesa Jujuba pede para eles cuidarem do reino, dos cidadãos e dela. Nessa hora, ela agradece a toda a ajuda que a Shoko tem dado e, caso vocês não tenham notado, a Shoko não tem um dos braços. Em forma de agradecimento, a Jujuba dá um braço novo para ela. A Shoko agradece e volta para sua tenda chorando. Ela chora por conta de uma coisa que pesa o peito de muita gente. Culpa. Como queria roubar alguém tão bom como a Jujuba? Mas meio que ela não tem escolha. Ou ela rouba, ou ela é morta. E ela ia fazer aquilo naquela noite. Quando a Jujuba cai no sono, ela sobe até o quarto dela e toma um amuleto. Mas, bom, justamente a criação da Jujuba, que ela ajudou a finalizar, iriam deter ela. Os Guardiões de Chiclete conseguem acertar ela, fazendo ela cair junto do amuleto num pequeno rio radioativo que havia no meio da construção. Eu esqueci de citar, mas ele estava sendo coberto com doces. Guerra dos cogumelos, explosão nuclear, essas coisas geram rios radioativos como esse, enfim. Os guardas até tentam tirar ela de lá, mas eles não conseguem encontrar ela. Mais tarde, ela sai lá de dentro, mas agora ela havia se tornado isso, essa coisa verde que a gente já viu nesse vídeo. Ela esteve por um tempo em ó, junto do amuleto, até que uma hora ela não aguentou mais. Shoko morreu em cima de um pequeno broto que iria se tornar a casa na árvore que conhecemos. Caralho! E nessa hora, o Finn acorda do transe. A Shoko apareceu naquela mansão para o Finn por um motivo. Ela tem assombrado os sonhos do Finn e não é à toa. Ela quer fazer uma reparação. Nessa hora, o Finn liga para Jujuba que vai até a casa na árvore. A Shoko nunca se perdoou por ter roubado alguém tão bom como a Jujuba. Essa vida e esse golpe trouxeram a Shoko para um buraco que ela nunca mais saiu. Mas através da sua vida seguinte, através do Finn, ela enfim poderia pedir desculpas e achar a sua redenção. O cadáver dela continuou abaixo da casa, junto do amuleto que um dia foi da Jujuba. Amuleto esse que ela devolve através do Finn. E é assim que o arco da Shoko é finalizado. Ela chega a aparecer algumas outras vezes durante o desenho e em um especial da HBO, mas nada relevante, nada que agregue à história de fato. A gente já viu diversas vezes algumas pessoas citando teorias sobre o que essa criatura que apareceu para o Finn possa ser, mas como a sua explicação acontece algumas temporadas depois,
depois, algumas pessoas não entenderam a história. Por isso a gente resolveu explicar e a gente espera que vocês tenham gostado. Por mais que a gente fale bastante de Hora de Aventura, a gente tava com saudade de abordar esse desenho. E eu garanto que tem mais conteúdo dele vindo por aí. Muito obrigado ao apoio. Recentemente tava falando muito de Gumball, né? Os dois últimos. Foda, caralho. Eu não conhecia a história dessa personagem. Afinal, eu não cheguei na quinta temporada ainda. E raramente eu vejo.